Shalom, irmãos, vamos fazer a reflexão de Eclesiástico. Estamos no capítulo 8. O título do capítulo 8 é Prudência e Reflexão. Vocês devem ter percebido, né, que são conselhos no livro aqui de Eclesiástico, né? Então praticamente você pedir conselho para alguém. Esse conselho está aqui no livro de Eclesiástico. Então vai dizer assim no capítulo 8: Não lutes com um grande, para não caíres em suas mãos. Não contendas com um rico, para que não oponha a ti o seu peso. Provérbios 10:15. Vamos ver o que está escrito em Provérbios 10:15. A fortuna do rico é sua fortaleza, o mal dos fracos é sua indigência. Porque o ouro perdeu a muitos e seduziu o coração dos reis. Não disputes com o falador, não amontoes lenha sobre o seu fogo. Hoje a gente vê isso muito comum. Por quê? Nas redes sociais, né? Muita falação, muita contenda. Muitas pessoas loquazes, né? Essa palavra ele usa muito no livro de Eclesiástico, né? Muitas pessoas faladoras. A língua, né? Ela é um órgão muito perigoso, porque nós temos que ouvir mais e falar menos. Né? Por isso tem aquele ditado: 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos, porque o menos falar é o menos pecar, é o menos contender. Mas por que a gente quer falar? Por causa do orgulho, porque queremos ter sempre a última palavra. Queremos mostrar que estamos certos, mas muitas vezes não estamos. Mas a última palavra é a nossa. Então, a própria palavra, né, ela diz: não contendam no caminho. Não criem contendas no caminho. E as contendas, elas vêm pela boca. Né? Pessoas verborrágicas, pessoas que sempre, né, argumentando, mesmo sem razão, mas sempre argumentando, sempre tendo a última palavra. O discurso não acaba se ela não tiver a última palavra. Temos que tomar cuidado com isso. Então, não disputes com o falador, não amontoes lenha sobre o seu fogo, né? Não dê combustível para esse falador. Não brinques com o mal educado, para que os teus antepassados não sejam desonrados. Não desprezes homem que abandonou o pecado. Lembra-te de que todos somos culpáveis. A gente tem esse defeito, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que, aos nossos olhos, né, não teria perdão, porque nós temos também essa questão de julgar os outros e não olhar para nós mesmos, que nós também fomos muito pecadores, muito. Talvez o tipo de pecado mude, mas todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então aqui, quantas vezes desprezamos ou julgamos: aquela pessoa não merece a salvação, né? Essa pessoa não merece o perdão de Deus. Vamos entregar isso nas mãos daquele que é o justo juiz. Então, não desprezes. Lembra-te de que todos somos culpáveis. Não desprezes homem algum em sua velhice, porque muitos de nós envelheceremos. Né? Não vamos ficar jovens uma vida inteira. Talvez muitos morrem antes de atingir a velhice.
Mas muitos chegam à velhice. Hoje, por causa da medicina, os recursos de remédios, de alimentos, as pessoas têm uma sobrevida maior. Então, nós não podemos desprezar alguém na sua velhice. Não te alegres com uma morte, lembra-te de que todos morrerão. O Altíssimo não se alegra com a morte. A morte não era para existir. A morte ela veio por consequência do pecado. Então, pela consequência do pecado, passou a existir a morte. Então, nós não temos que nos alegrar com a morte de ninguém. Todos nós morreremos. Existe uma diferença, né? Nem todos passarão pela segunda morte. Aqueles que creem em Yahushua, Jesus Cristo, não passarão pela segunda morte. Serão ressurretos. Mas muitos passarão pela segunda morte. Eu estava vendo no Instagram, um jovem no cortejo fúnebre do seu pai pelas ruas, eu acho que de Salvador, na Bahia. E muito bonito a homenagem que ele fez ao pai dele, e ao mesmo tempo ele ia pelas ruas caminhando no cortejo e pregando o evangelho. E dizendo, nesse caixão está apenas um corpo, o corpo do meu pai. Porque ele está na glória, Ele dizia, ele está no paraíso com Jesus. Foi muito lindo de ver aquilo ali, Mas também ao mesmo tempo eu estava orando e assim a gente não tem como não nos entristecermos quando a gente pensa nas pessoas que se morrerem hoje não terão esse mesmo destino. E primeiramente a gente pensa na própria família, que hoje, se essas pessoas não morressem, elas não herdariam a vida eterna. E isso é motivo de alegria, eu pergunto para vocês, não, é motivo de muita tristeza. É motivo de muita tristeza. A tradição é o próximo título. Não desprezes o discurso dos sábios. Volta sempre às suas sentenças. Pois é deles que aprenderás a disciplina e a arte de servir os poderosos. Então a gente não pode desprezar o discurso de um sábio. É tão lindo quando a gente encontra uma pessoa sábia, E isso é tão raro hoje em dia. Eu não estou falando da sabedoria do mundo. Eu estou falando da pessoa que recebeu a Ruach HaKodesh na vida dela, que tem a sabedoria do céu. Aquilo transmite paz, aquilo transmite Deus, Transmite o deleite, de um discurso agradável. Não te afastes do discurso dos anciãos, porque eles mesmos estiveram na escola de seus pais. E é deles que aprenderás o entendimento para responderes no tempo oportuno. Então, a gente tem que aprender a humildade, ouvir aqueles que estão há mais tempo neste caminho, nesta techuvá, os anciãos. Ancião nem sempre é aquele de cabelinho branco, Mas aquele que está há mais tempo na caminhada, porque hoje os neófitos, os novos na fé, mal começam a aprender alguma coisa e o orgulho já sobe a cabeça, já se acham maiorais, superiores, os bambambam, o último biscoitinho do pacote. Mas não é assim. Existe uma caminhada, existe um tempo na presença de Deus, da palavra. A Torá, ela tem que ser lida. Quantos não leram a Torá? Quantos ainda não leram a Torá? No sistema religioso, a gente lê o quê? O que eles chamam de Novo Testamento. Aí a gente se desperta
e acaba por também negligenciando. Nós temos que ter ciclos de Torá, ciclos, repetições da Torá. Por isso que existe o estudo anual, né, das parashiot, das parashás, né, e porque é necessário, até para compreendermos a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então a gente tem que ser humilde e ouvir aqueles que estão há mais tempo na caminhada. O próximo título, a prudência. Não acendas o carvão do pecador, para não seres queimado na sua chama. Não te deixes exaltar pelo homem insolente, para que não seja armada uma emboscada à tua boca. O que é isso, né? Às vezes as pessoas começam a te provocar, né? E acaba muitas vezes essa provocação, né, nos tirando da vontade de Deus e acaba causando uma briga, uma discussão, uma separação. Então, a gente tem que saber a hora de falar, com quem falar. Nós temos que ter esse discernimento. Não te deixes exaltar, então, pelo homem insolente, para que não seja armada uma emboscada à tua boca. Não emprestes ao homem mais forte do que tu. Se emprestaste, considera-o como perdido. Não te tornes fiador além dos teus recursos. Se já o és, pensa como pagarás. Nós temos outros lugares que falam sobre isso, em Provérbios também fala, né, sobre ser fiador. Não litigues contra um juiz, porque decidirão a favor dele. Não caminhes pela estrada com o aventureiro, para que não te sobrecarregue de males. Cuidado com os aventureiros, porque ele agirá segundo a sua vontade e te perderás com ele por causa de sua loucura. Eu tenho um testemunho, né? Eu não vou falar nomes para não ofender ninguém, né? Mas aconteceu, eu conheço uma senhora que ela morava lá no norte do país e foi influenciada por alguns, se dizendo, né, tementes a Deus, filhos de Deus, que se aproveitaram da bondade dessa pessoa e influenciaram a cabeça dela para comprar um lugar, uma fazenda, aqui no sul do país. E eles, então ela fez isso, né? Eles prometeram que iriam ajudar ela, que ali seria uma comunidade, né, que uns ajudariam aos outros, que ensinariam a Torá para ela, enfim. E ela é uma pessoa muito sincera, uma pessoa muito humilde. Só que ela tinha dinheiro e eles não. E assim foi, ela largou tudo lá onde ela morava, ela já tinha ali uma chacrinha muito gostosinha, mas ela fez isso por medo, né, porque incutiram um pavor nela, né, de que do fim dos tempos, enfim. Feito isso, então, né, ela comprou este lugar, um lugar muito bonito. E o que aconteceu? Todas aquelas promessas que foram feitas a ela não se cumpriram. Simplesmente ela cedeu, né, óbvio, né, um lugar para cada um construir uma casinha. Só que no momento que eles ganharam esse terreno, eles simplesmente a abandonaram. Não ajudavam nos afazeres da fazenda, né, da chácara lá do sítio, né, é um sítio. Não ajudavam em nada, não alimentavam os animais, não ajudavam ela a plantar, já ela uma senhora, né, passando os 60 anos de idade. Não ensinaram a Torá para ela, muito pelo contrário, fizeram com que ela se revoltasse e de certa forma apostatasse
de Deus, da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque ela viu naqueles que ela achou que eram um espelho de Cristo, que era um exemplo, pessoas aproveitadoras, né? Pessoas mentirosas. Então, depois, né, de muita oração, pedindo a Deus que tirasse daquele lugar aquelas pessoas, Deus atendeu, né? Mas o que acontece? Hoje ela está só naquele lugar, com a sua mãe também já idosa. Então é bem complicado, sabe? É muito complicado essa questão de caminhar com aventureiros. Ela não achou que aqueles homens eram aventureiros e aproveitadores, né? E, enfim, hoje ela está tentando vender aquele lugar e voltar para o seu lugar, porque lá ficaram sua família também, né? Ficaram lá suas filhas. Então é uma situação bem difícil, né? Por isso que a gente tem que cuidar muito bem com quem a gente anda. Nem todo aquele, né, que se diz crente é crente, que se diz temente a Deus é temente a Deus. Cuidar com os aproveitadores de plantão, né? Então, não caminhes pela estrada com o aventureiro para que não te sobrecarregue de males, porque ele agirá segundo a sua vontade e te perderás com ele por causa da sua loucura. Não disputes com o violento, não andes com ele pelo deserto, pois a seus olhos o sangue é como nada, e lá onde não há socorro, ele te matará. Não confidencies com o ingênuo, pois ele não é capaz de guardar uma só palavra. Diante de estranho, não faças nada que deva ficar oculto, porque não sabes o que ele divulgará. Não abras teu coração a quem quer que seja, e não pretendas obter as suas boas graças. Amém, irmãos? Terminamos aqui então o capítulo 8. É impressionante, né, que esse livro de Eclesiástico tenha sido tirado das Bíblias evangélicas. Não dá para entender. Sinceramente, como que alguém pode dizer que esse livro não tem a inspiração de Deus? Porque é justamente conselhos da nossa vida prática, da nossa vida diária. Quantas vezes eu pedi para Deus uma direção e eu abria justamente aqui no livro de Eclesiástico. Então é muito estranho que esse livro tenha sido tirado. E não só ele, né? Tem tantos outros livros maravilhosos, como Tobias, né? Tobit, que nós lemos ontem um pedaço. Baruque, um livro maravilhoso também. Vamos orar então, irmãos. Pai Celestial, nós te amamos. Pai amado, glórias te damos. Exaltado és desde o teu trono. Tu reinas soberanamente nos 4 cantos da terra. Não há outro além de ti. Tu és o único, errado, o único, Deus absoluto. Obrigada por teres dado o teu Filho amado, unigênito, para teres pagado a nossa dívida, o preço, né, que nós devíamos, nós é que devíamos, mas o Mashiach pagou por nós, derramou o seu sangue precioso, sangue imaculado, sangue santo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gratidão, Pai, por tudo, pela essa tão grande salvação que tu deste para nós, Pai. Não tem como agradecer algo tão maravilhoso, porque nós estávamos destinados a uma morte eterna, a um destino de morte, de sepultura, de Hades. Mas tu, pelo teu infinito amor e misericórdia, tu deu essa chance para nós, né, de nos tirar desse leito, desse jazigo de sepultura. Obrigada, Pai. Obrigada por nos livrar dos laços da morte. Obrigada por nos trazer vida e vida em abundância. Eu te agradeço em nome do teu Filho amado. Abençoa, Pai, a todas as pessoas que irão ouvir este áudio, que sejam enriquecidas por esta palavra de Eclesiástico, por esses dias que estamos lendo esses conselhos.
que essas pessoas, né, sejam cheias, né, do teu espírito, da Ruach HaKodesh, para compreender essas palavras e tomar, né, como conselho para as suas vidas. Pai, agradeço pelo alimento que tu não deixa faltar nas nossas mesas, pela saúde, por tudo, Pai, por tudo que tu tens feito em nosso favor. Obrigada, Pai, que os teus santos anjos estejam nesse momento derramando o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, para que quando o anjo exterminador passar pelas nossas casas, pelas nossas vidas, ele não nos enxergue, que ele não sinta o nosso cheiro e não persiga o nosso rastro. Pai, eu peço que tu coloque um muro de fogo ao redor, Pai, do teu povo eleito. Nos guarda, coloca teus anjos escudeiros também em nosso redor. Coloca em nós as armaduras necessárias para esse dia, para as nossas batalhas espirituais. Em nome de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém e amém.